Como poeta, eu descrevo com alegria infinita os 100 anos de histórias dessa cidade bendita, que se tornou meu xodó, São José do Seridó, ou São José da Bonita. Como a história foi dita, São José foi planejado, um ponto de convergência teria que ser criado. Gonçalo teve a ideia, e depois de uma assembleia foi criado o povoado. Depois do grupo formado, teve a discussão primeira. Uns diziam dava certo na fazenda Cajazeira, outros lá no Quipapá. Também não deu certo lá, deu certo na Pitombeira. Região algodoeira do senhor Joaquim Loló. Terra muito produtiva, terra de algodão mocó. Teve o terreno doado para só assim ser criado São José do Seridó. Moradores desse pó vivem muito a comentar que no Poço da Bonita, maravilhoso lugar, se comenta hoje ainda que vinha uma moça linda às tardinhas se banhar. Muito se ouve falar dessa bonita donzela que despertou a cobiça por ser atraente e bela. Uns homens lhe raptaram, depois não mais comentaram o que fizeram com ela. Numa data muito bela, a cidade foi fundada. Dia 4 de novembro, uma feira foi marcada. Teve briga de peixeira, fizeram a primeira feira debaixo de uma latada. Teve uma briga danada nessa feira em São José. Senhor Manuel Teodoro, delegado, bate o pé, chutou o pau da barraca e resolveu tomar a faca do filho de João Tomé. Nesse dia em São José, teve um tumulto danado, com 2 pessoas mortas. Esse foi o resultado. Foi esse o saldo da feira, até Libânio Pereira terminou esfaqueado. Esse foi o resultado da nossa primeira feira. O padre Antônio Vicente, na sua missa primeira, mostrou ser um cabra macho. Também celebrou debaixo de uma tamarineira. Depois da primeira feira, foi a missa ao grande evento. Foi construída a capela e o sino do monumento. Por Antônio conduzido de Macaíba, trazido no lombo de um jumento. São José nesse momento, ela está um show de bola. Porém, nos primeiros anos, quase que ela não decola. Hoje a cidade é distinta, mas foi no ano de 30 que teve a primeira escola. O que na história rola, digo tintim por tintim. São José passou a vila, teve um grande avanço sim, mas para cumprir os seus planos, passou 46 anos, dependendo de jardim. A nossa história é assim, uma história verdadeira. Ao passar a ser cidade, sua mudança primeira, nomearam em grande feito o seu primeiro prefeito, João Raimundo Pereira. Miúda, nossa primeira prefeita, atá na gestão, mas antes dela e de Jackson, nos causa admiração. Muito curioso é, quando não era um José, o prefeito era um João. Para nossa povoação, é bom que a gente exiba que se o primeiro sino veio lá de Macaíba, São José, que nele eu creio, a primeira imagem veio do estado da Paraíba. É bom que também se exiba cada trabalho deixado. Construíram o cemitério, depois fizeram o mercado, uma escola se erguia, João Vilar trouxe energia, Zé Pio era encarregado. Aqui também foi fundado, antes que São José mude de vila para a cidade. Foi construído um açude. A história conta assim. O prefeito Joaquim fez o posto de saúde. Pesquisei, fiz o que pude para falar de quem passou, saudar a cada prefeito que o seu legado deixou, nesses 100 anos de idade, para deixar nossa cidade linda como ela ficou. Tudo quanto se passou, muitas histórias contadas, não vou poder contar todas, que ainda estão arquivadas, mas vou citar uma delas, de Bado e as Canelas, tem umas bem engraçadas. Depois de umas bicadas, Bado estava embriagado. Aí foi ligar as canelas de um poste que tinha ao lado. Ao dar o primeiro toque, coitado,
sofreu um choque, ficou no poste grudado. Desse N aperreado, também vamos relatar do caso de uma aliança que resolveu enfiar num lugar muito indiscreto. O troço ficou ereto. Cadê ele mais tirar? Ele pegou a chorar. Quando a aliança enganchou, Dona Elza aperreada tentou, não tirou. Apelou para a vizinhança e para tirar essa aliança, Joanita veio e cerrou. Dizem que um cego passou por São José no passado. O seu guia era um menino, porém meio descuidado, brincando em suas andanças, sem querer outras crianças, mataram o guia afogado. O ceguinho chateado, com um gesto demagogo, uma praga São José desejou com muito arrogo, sem enxergar e volver essa cidade crescer, igual borracha no fogo. Aí, vítima desse rogo, viveu a nossa cidade. De se livrar dessa praga, se tornou necessidade. Teve um efeito e não nego. Depois a praga do cego, acabou a variedade. Ciene ruim, com vontade, com Jean, o seu irmão, Teté, Dedé e Gilvan, sexta-feira da paixão, numa atitude mesquinha, foram então roubar galinha lá na casa de seu João. Foi a maior confusão. Passaram um grande sufoco devido à escuridão. Viveram um momento louco. Na hora que eles pularam, muro da casa erraram, caíram em Chico Biroco. Chico se levantou louco, como uma arma na mão. 4 deles se evadiram. Dedé contou a versão. Teté, Ciene e Gilvan. No fim, ficou só Jean, com a galinha na mão. Chico gritava ladrão, e Jean, já agoniado, sou Jeanzinho de pai velho, isso com medo danado, se achando ali sozinho, realmente seu Chiquinho, eu sou um cabra safado. Outro fato inusitado, foi Luiz de Marizeiro, Osco, a fim de terminar a maternidade ligeiro, deu dinheiro para o pobre. Luiz disse, eu vou ali, mas carregou o dinheiro. Temos Niquita Padeiro, uma história bonita, dava bolacha para os pobres. Assim me disse Joanita, que muito sucesso tinha, era o pole de Chiquinha, junto com o pão de Niquita. Em São José da Bonita, o povo ficava em eta, vinha gente de Jardim, de Caicó, de Cruzeta. A freguesia era boa, que vinha provar da broa e do café de Nieta. Bem pertinho de Cruzeta, esse torrão tão tranquilo, tem um fato de um casal. Esse merece eu curti-lo. Pouquíssima gente acredita, do namoro de Papita e Assis de Miguel Cirilo. Assis de Miguel Cirilo, rebelde na região, na cidade de São José, era o namoradozão. Quando Papita surgiu, Assis logo a seduziu com um pedaço de pão. Homem de bom coração, de Josias se falava, filho de caboclo João, que só o bem praticava. Vez por outra tinha um surto devido ao pavio curto, mas o povo lhe adorava. Zé Cirne fiscalizava o comércio da cidade. Maria Preta rezava, mas foi para a eternidade. Jesus também acolheu Queridônia, que morreu com 101 anos de idade. Nesse tempo na cidade não tinha água encanada. Junto com seu Valentim, João Gavião Camarada. Os dois eram bem atentos, transportavam de jumentos toda a água que era usada. Naquela época passada, fole em vez de concertina, tocava Manuel Vito, o esposo de Faustina, ficou na recordação. Hoje o que chama a atenção são os biscoitos de Birina. Sem nem cursar medicina, temos Francisca enfermeira. Como não tínhamos médico, ela mesmo era parteira. É aplaudida de pé, muita gente em São José deve a vida a essa guerreira. Fazendeiro e costureira que em São José moraram, Birro mais Raquel Sueco, meio século namoraram. Disse que os conheceram, que Birro e Raquel morreram, porém nunca se casaram. Dizem que o que aprontaram Pedro Góes, Paulo Trajano e Inácio de Dudu, com fulano e com cicrano e com Biluca coitada, é tanta presepada que é coisa para mais de um ano. Dizem que Paulo Trajano era ruim, que era danado. Chico Neri era valente, um brigadouro respeitado.
valente igual uma onça, deu trabalho a João Mendonça, essa época o delegado. Outro aqui que é conservado, para se falar a verdade, é seu Antônio Balbino, com 100 anos de idade, um ser extraordinário e o único centenário que tem a nossa cidade. Pesquisei coisa à vontade, desde o ano 17. Tem as figuras folclóricas que a gente se compromete. Em alguns nomes, falar a começar por Neumar, Maneluca e Anicete. Pesquisei na internet. Bisepo Ruth Gaiteiro, Noel Burra compositor, Chico Coco sapateiro. Cada história é interessante. Zé Cirne comerciante e seu Dandim, o ferreiro. Zé Vicente foi coveiro em São José da Bonita. Teve Maria e Finura, Coré e Maria Rita. Tem cada história engraçada que, se hoje for ser contada, o povo nem acredita. Em São José da Bonita é lembrado o tempo inteiro Senhor Justino Aleijado, que era grande marceneiro, apesar de paralítico, e pai velho grande político, e Miquirone carteiro. Um lugar hospitaleiro que é preservada a cultura, passou pela pecuária, também pela agricultura. Terra de algodão Mocó, São José do Seridó, virou destaque em costura. Educação e cultura, posso fazer um balanço, que em meio às dificuldades, minha opinião eu lanço. É bem significante. Porém, o mais importante é que teve um grande avanço. Para fazer esse balanço, eu não pesquisei um monte de casos que se passaram, mas busquei um horizonte. Dedé, escritor da terra, e o livro de Adalto Guerra foi quem me serviu de fonte. Sei que ainda tem um monte de causos para se contar, porém, se eu for falar tudo, um cordel só não vai dar. Tem tantos causos ainda, tem cada uma história linda do povo desse lugar. Por aqui eu vou parar, com alegria no peito, por ter a inspiração desse cordel eu ter feito com muita felicidade. Falar da minha cidade, que amo e tenho respeito. Com o primeiro cordel feito, existe a satisfação. Moradores da cidade, aqui eu peço atenção. Os que analisam bem, o nosso cordel também sirva de inspiração. Sou Francisco Damião, aqui faço a despedida. O trabalho é São José, já com 100 anos de vida. O lugar é ouro em pó, São José do Seridó, essa cidade querida. Autor Francisco Damião.